Público vai abrir investigação contra o presidente da Câmara de Vereadores de Paulicéia, Alessandro Arega Martins, o Xande. O Xande foi flagrado na última quinta-feira, dia 4 de fevereiro, vésperas aí de carnaval, num pedágio em Santa Catarina. Ele estava indo curtir uns dias numa praia. O que chamou bastante atenção é que o político utilizava um carro particular, um carro dele, mas com uma placa oficial da Câmara de Vereadores de Paulicéia. Internautas, moradores ali da região de Santa Catarina fotografaram aí a passagem do presidente da Câmara no pedágio, e essas fotos chegaram até o conhecimento aqui dos moradores das cidades de Paulicéia e toda a região. O assunto pegou mal aí para o presidente da Câmara, viu? Assim que o caso começou a bombar aqui na região, e as fotos começaram a se espalhar, um morador identificado por Nildo Pereira fez um comentário em uma das fotos. Vixe, presidente da Câmara com placa preta em carro particular. Por isso que a Câmara não compra carro, pois tem placa. Aí o vereador, o presidente da Câmara, o Xande, ele acabou comentando, é isso mesmo, ó. Ele tentou se justificar. Tem placa sim, senhor Nildo, que eu mandei fazer. E como eu posso, por que não usar? Aí ele continuou. E porque o carro é meu e estou andando com o meu dinheiro. Não estou gastando nada do poder público. A única vantagem é que não toma multa. Foi uma tentativa de justificativa meio frustrada aí do presidente da Câmara, né, gente? O Ministério Público vai abrir investigação aí para apurar a conduta do presidente. Vamos ouvir então a entrevista com o promotor. Diversos documentos vão ser requisitados no prazo de 5 dias, tanto ao Poder Executivo de Paulicéia como ao Poder Legislativo local. Por quê? Com base nesses documentos, o Ministério Público vai conseguir verificar se há ou não alguma ação ímproba por parte do vereador, bem como eventual crime por ele praticado. Aparentemente, em um juízo de admissibilidade dos fatos, verificamos afronta a diversos princípios previstos na legislação brasileira, dentre eles o princípio da moralidade, o princípio da legalidade, bem como o princípio da probidade do gestor público para gerir a coisa pública. Analisando os fatos, o Ministério Público recebeu 8 representações de pessoas ao longo do Brasil que ficaram chocadas com os fatos, especialmente tendo em vista que, numa festividade, no período de carnaval, aparentemente um carro público estaria sendo utilizado para uma atividade que aparentemente não seria pública. Com o desdobramento dos fatos, conseguiu-se perceber que aparentemente, mais uma vez, e eu digo aparentemente por quê? Porque está sendo investigado, o veículo é de propriedade do investigado, mas estaria sendo utilizado para uma atividade particular, privada, dele com seus familiares e amigos, quando se dirigiu à famosa praia no estado de Santa Catarina. E utilizou, para tanto, uma placa oficial 001 do Poder Legislativo de Paulicéia neste deslocamento. O que causa perplexidade ao Ministério Público neste primeiro momento foi a justificativa do investigado, que mencionou estar utilizando a placa pelo fato de ser vereador do município e que com a utilização da placa ele não conseguiria ou conseguiria escapar de eventuais multas que porventura viesse a sofrer. Ora, isso é um absurdo, com a devida vênia a Sua Excelência o vereador municipal, considerando que a utilização da placa deve ser feita para um fim público, para uma atividade pública. Então, o inquérito civil foi instaurado nesta data e, dentre os documentos que o Ministério Público requisita, especialmente
é requisitado ao vice-presidente do Poder Legislativo de Pauliceia diversas informações. Por quê? Porque, considerando a situação de investigado do presidente, não se mostra razoável investigado e presidente trazerem aos autos as informações que o Ministério Público requisita. Então, nesta data, foi requisitado ao vice-presidente da Câmara de Vereadores de Pauliceia diversas informações, como, por exemplo, quantas placas oficiais o Poder Legislativo possui, qual é o controle feito para a utilização dessas placas, se existe alguma lei que permite ao vereador a utilização dessa placa ou não, e se essa lei existe. Aparentemente, mais uma vez, num juízo bastante perfunctório, é possível verificar eventual inconstitucionalidade dela, porque fere o fim público e o princípio da moralidade, bem como, nessa data, foi requisitado também cópia de todas as notas e empenhos feitos e requisitados pelo vereador investigado em relação a abastecimento de veículos durante os 4 anos do seu mandato, especialmente para que o Ministério Público faça a confrontação se estes veículos estão sendo abastecidos, em quais carros estão sendo abastecidos, e por aí consiga verificar se há ou não maiores irregularidades na conduta. Nesta data também representamos a todos os vereadores do Poder Legislativo de Pauliceia para que analisem eventual quebras de decoro parlamentar por parte do vereador. Requisitamos inquérito policial para apuração dos fatos, em especial pelos crimes de adulteração de placa, de sinal de veículo automotor, bem como eventual peculato, tendo em vista a apropriação da placa, que é um bem público, para fins diversos do previsto na legislação, sem prejuízo ainda, isso informação que obtivemos na Promotoria de Justiça, via fonte anônima, que aparentemente a habilitação do vereador investigado estaria suspensa ou cassada, razão pela qual o mesmo também teria em tese praticado infrações administrativas, considerando o fato de dirigir sem a possibilidade de fazer tal ato. Por fim, sem prejuízo e obedecendo aos princípios da publicidade que norteiam o Estado Democrático de Direito, eu determinei que fossem cientificadas todas as pessoas que representaram ao Ministério Público de Panorama, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, os fatos, justamente porque esse é o papel do cidadão de ajudar o Ministério Público e as demais autoridades locais a fazer o combate de eventuais irregularidades e condutas ímprobas ou criminosas. Para finalizar, e em face das investigações, eu determinei para a próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro, às 15h30, a oitiva do investigado, Sua Excelência o vereador, popularmente conhecido como Xande, aqui na Promotoria de Justiça, para que ele consiga explicar os fatos melhor, enfim, e obedecendo todas as regras processuais e os delineamentos previstos tanto no Código de Processo Civil brasileiro como no Código de Processo Penal brasileiro. As investigações não serão feitas em Pauliceia, né, pela delegacia de lá, né? E solicitei que as investigações sejam feitas via delegacia seccional de polícia, não por duvidar da idoneidade da autoridade policial local, doutor Bruno, pelo contrário, o doutor Bruno é um excelente advogado, mas justamente para evitar quaisquer pressões que possam ser imputadas pelo próprio cidadão da cidade de Pauliceia, considerando que o investigado, além de ser vereador local, é presidente da Câmara de Vereadores. Como inédito aqui na área da comarca, né? E diante de uma repercussão dessa aí, o Ministério Público deve ouvir então outras pessoas. Sim, é bom lembrar que já tivemos aqui em comarca contígua, na cidade de Paulista, possível conduta também à época praticada pelo prefeito local, que estaria em tese trafegando em seu veículo com placa oficial. Outras pessoas vão ser investigadas, mas a principal autoridade neste momento a ser ouvida é
vereador Xande para que possa explicar e esclarecer alguns pontos que a promotoria entende ainda obscuros em relação aos fatos, sem prejuízo de que outros vereadores também sejam chamados, justamente para que esclareçam como funciona essa dinâmica da utilização de placas oficiais pelos parlamentares do Poder de Palicéia. Tá aí a entrevista com o promotor, o negócio ainda promete mais capítulos, né, gente? O Panorama Notícia tentou conversar com o vereador Xande, né, o presidente da Câmara, mas infelizmente o site não conseguiu. As ligações, infelizmente, não foram aí bem sucedidas, mas a gente pode estar entrando aí com mais informações sobre esse caso a qualquer momento.